Gênesis 6, versículos 1 a 10. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos por essa porção tão conhecida, mas como toda a palavra útil, preciosa para nos instruir. Fala aos corações, Senhor, daqueles pequenos que aqui estão e de cada um que me ouve. Que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações e reafirme em nós que vale a pena servirmos a Deus, mesmo vivendo numa geração corrompida, numa geração violenta, numa geração hostil à fé, Senhor, numa geração que muito se assemelha à geração de Noé. Possamos ser fiéis ao Senhor, sabendo que isso te agrada e o Senhor contempla aqueles que vivem para a glória do Teu nome. Fala aos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. As crianças estão animadas ali pintando a Arca de Noé. Voltamos os olhos essa noite para uma das passagens, um dos episódios mais conhecidos, não só dos cristãos ou daqueles que, como nós, conhecemos as Escrituras ou são conhecidos como o povo da Bíblia, ou pelo menos era assim, e espero que voltemos a ser reconhecidos como o povo da Bíblia, mas essa passagem é muito conhecida não só por nós, mas por outros. Inclusive lançaram recentemente um filme que saiu nos cinemas, falando sobre a Arca de Noé. Eu não assisti o filme, tá? Não tenho uma opinião pessoal assim, de ter assistido o filme, mas assisti alguns comentários bem preocupantes, de que o filme parece que faz uma sátira, uma série de forma bem jocosa, assim, e muitos não recomendando que cristãos assistam o filme, por se tratar mais de uma sátira de uma passagem real e bíblica que nós cremos, do que qualquer coisa. Eu não conheço o livro, o filme, mas se você pretende ver ou seus filhos assistam, procure se informar bem. Mas é uma história que é conhecida não só no âmbito cristão, não só em nosso meio, mas fora dele também. Vemos aqui uma cultura, uma sociedade, um povo que havia se afastado muito de Deus, a corrupção crescia na terra e Deus intervém de uma forma dramática, de uma forma chocante até, trazendo o dilúvio e tudo que você já conhece. Vamos rever e chamar a atenção para alguns detalhes aqui nessa noite. Eu quero chamar a atenção para o que acontecia antes da entrada de Noé na arca, o que aconteceu durante a sua estada na arca, o que aconteceu após a saída deles na arca. Então, para você memorizar o que vamos ver essa noite de forma bem breve, pois isso contempla alguns capítulos do livro de Gênesis, nós vamos refletir sobre o que acontecia antes de Deus chamar Noé para construir e entrar na arca, o que aconteceu durante o período em que Noé esteve na arca e o que aconteceu após a sua saída da arca. Primeiro, o texto que nós lemos aponta para o primeiro desses aspectos que eu chamei a atenção, o que acontecia antes do evento da arca, antes da construção da arca. Diz a palavra de Deus aqui no versículo 5 de Gênesis 6, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou
no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Talvez você conheça ou tenha em suas mãos outras versões da Bíblia, e tem versões que falam que Deus se arrependeu. E alguns questionam sobre, mas como Deus pode se arrepender? O verbo no hebraico, ele tem uma multiplicidade de significados muito maior do que tem na nossa língua portuguesa. Então, a Nova Almeida Atualizada traduziu dessa forma que eu creio que fica mais fiel ao sentido do que o texto quer dizer. Deus ficou triste. Deus não se arrepende como nós. Eu queria fazer uma coisa e mudei de ideia. Mas Deus viu a maldade prosperando no coração do ser humano e na terra, e Deus decidiu trazer um juízo sobre a terra. Até que surge o versículo 8, que diz: porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Mesmo em meio a tanta maldade, a tanta corrupção, a tudo de ruim acontecendo ali, Deus achou um homem em quem ele viu alguma integridade. E diz o versículo 9, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E aqui eu já aprendo algo de cunho prático, logo nessa introdução dessa mensagem. Mesmo nos cenários mais obscuros, mesmo em tempos difíceis, mesmo em situações em que há toda sorte de corrupção e maldade no mundo, Deus ainda preserva e pode encontrar homens e mulheres fiéis, como foi com Noé. Então, se você vive num lugar difícil, se você trabalha numa empresa complicada, se você tem uma família que não honra o Senhor, saiba que isso é desafiador, isso é difícil, você precisa estar em oração, você precisa, quem sabe, dedicar um tempo em jejum, pedindo a Deus para te fortalecer espiritualmente, você precisa buscar a palavra de Deus, mas saber que assim como acontece com você, acontece com outros cristãos e aconteceram com outros homens e mulheres tementes ao Senhor ao longo da história da Bíblia e da história da igreja. Seja fiel ao Senhor como foi Noé. Em meio àquela geração corrompida, corrupta, Deus preservou Noé e a sua casa, como você sabe muito bem. Ele achou graça aos olhos do Senhor. Então, por mais obscuro, mais difícil, vivemos dias difíceis aqui na região, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em nosso país, mas aqui na região, há poucos anos atrás, o Anil era um bairro muito tranquilo, não se ouvia um tiro, não se via quase carro de polícia passando por aqui, e hoje há rumores de guerra, não só aqui, mas a Muzema se tornou um bairro muito complicado de viver. O Rio das Pedras está em constante alerta sobre riscos de tiroteios e invasões. Então, vivemos num momento difícil da história dos nossos bairros adjacentes aqui, da nossa cidade, e também um momento de muita corrupção, mas Deus continua preservando o remanescente fiel. E que eu e você estejamos contados entre esses. Eu, você e as nossas famílias, amém? Deus preserva, e assim foi com Noé. E o que acontece então? O que Deus diz a Noé? Deus diz a Noé que construísse uma arca. E aqui, para quem gosta de engenharia como eu, trabalhei por mais de 20 anos na área de engenharia, não era o pessoal que gosta de engenheiros aqui como a Lavínia, quem gosta de engenharia, quem trabalha com obra como o Sérgio, gosta de construir, você vê isso aqui, é interessante como Deus dá detalhes da construção da arca, dá uma série de aspectos que alguns hoje estão colocando inteligência artificial e refazendo a arca a partir do relato bíblico. Isso é muito interessante, você pode pesquisar, isso é uma coisa boa que você pode pesquisar na internet. E, embora tenha todo esse detalhamento, eu quero chamar a atenção um pouquinho mais à frente sobre o que Deus falou a Noé acerca da entrada na arca. Então, vimos o que estava acontecendo antes de Deus mandar Noé construir a arca, e o que aconteceu agora na entrada da arca. Eu quero fazer uma pergunta agora para todos nós, inclusive para as crianças. Crianças, prestem atenção aqui, vocês. Quantos pares de animais Deus de cada espécie mandou entrar na arca? Quem lembra? 2, 7, quem dá mais? Silene, aí fica difícil, Bruno. Quebra toda a minha dinâmica. Alice acertou tudo, já acabou a brincadeira. Exatamente, Alice. Quem falou 7 está certo. Quem falou 2 está certo. Esse também, essa família aí, não dá para brincar com ele hoje. A gente tem que ter uns café com leite que não participa. Então, mas a Alice deu a resposta completa, e também o Daniel, o Felipe, os dois, deram a resposta completa. Qual é a resposta completa? Talvez você tenha na sua mente o que eu por muito tempo tive também. O meu irmão Paulo Bessler gosta dessas pegadinhas, que eram um par de cada animal. Mas olha o que diz o capítulo 7, logo no início.
Gênesis 7, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal o quê? Como muito bem disse Alice, leve com você quantos? 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais impúrios leve quanto? 1 par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E leia em voz alta o versículo 5 comigo. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Por que Deus pediu que alguns animais levassem 1 par e outros levassem 7 pares? Nem a Alice dessa vez, Bruno? Então eu consegui pegar eles alguma vez. Por que alguns animais tinham 7, alguns 2? Você vai ter essa resposta daqui a pouquinho. Aguarde aí que você vai descobrir o motivo de alguns animais serem levados 7 pares. Isso, 1 par. Mas por quê? Então, mas tem um motivo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Guarda aí, guarda a curiosidade, que a gente vai ver juntinho. Você vai saber daqui a pouco também. Uma coisa a gente conversa em casa. Mas o que eu quero chamar a atenção, antes da gente focar nessa questão dos animais, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é o que está no versículo 1 e no versículo 5. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. E lá no final, versículo 5, e Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. De novo, irmãos, reforça o que falei há pouco. No meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração que não temia a Deus, Deus conhecia o caminho, reconhecia o caminho de Noé. Então, preserve o seu caminho diante do Senhor. Vivemos uma cultura muito difícil, irmãos. A gente tem tido preocupação com os nossos jovens. É difícil você ministrar a jovens em nossos dias, mas não só com jovens, com as pessoas, com os adultos também, com os mais experientes, com as crianças, porque vivemos numa sociedade muito hostil, mas nós que desejamos honrar ao Senhor, devemos ter a paz de que Ele conhece as nossas vidas. Como preguei de manhã falando sobre o Salmo 1, o Senhor conhece o caminho do justo, Deus conhece o caminho daquele que decide honrá-lo, mesmo que ninguém reconheça, ninguém fale que você é um homem de Deus, ninguém fale que você é uma mulher de Deus, os teus fatos pareçam não gerar frutos, meu Deus, mas eu honro a Deus, eu sirvo a Deus, eu honro a minha família, eu procuro viver uma vida íntegra. Será que ninguém vê? Pode ser que ninguém veja ou que ninguém reconheça, mas Deus vê e Deus reconhece, e isso deve ser o mais importante. Foque nisso. Se Deus está vendo como viu Noé, Ele é poderoso para me recompensar. Afinal de contas, como diz o autor aos Hebreus, Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Ele recompensa aquele que busca a sua face. Continue buscando a Deus, como fez Noé, mesmo no meio de uma situação difícil, e saiba que Ele é poderoso para honrar a sua vida. E Noé, ele fez tudo como o Senhor tinha ordenado. Tudo que Deus estabeleceu, Noé fez. E o que aconteceu agora, corra lá para o versículo 15. Diz assim, 7,15. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Talvez você pensou, mas agora é 2 em 2? Está falando que entrou de 2 em 2, não está falando que é 1 par de cada animal. Eles entraram de 2 em 2, 7 pares das aves e dos animais puros, e 1 par dos animais impuros. Versículo 16. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. Quem fechou a porta da arca? O Senhor. Deus fechou a porta da arca. Então, naquilo que o homem não tinha como fazer, Deus faz e Deus completou, Deus marcou, determinou o fim daquela construção faraônica que Ele mandou Noé fazer. Então, agora eles estão dentro da arca. E o que acontece? Enquanto eles, primeiro vimos antes da arca, agora eles entraram na arca, Deus fechou a porta por fora. E o que acontece agora? O versículo 22 nos revela, ainda do capítulo 7. Tudo que havia em terra seca e o que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu.
Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Então, exatamente como Deus havia falado, ele trouxe juízo, trouxe destruição sobre todos os que estavam sobre a face da terra, com exceção de Noé e daqueles que estavam com ele na arca. E o que acontece agora depois? Vimos o que aconteceu antes, durante, Noé e os que com ele estavam ficaram aquele tempo na arca, e agora todos que estavam fora foram destruídos. E o que acontece depois? O capítulo 8, versículo 13 nos revela. 8:13. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Versículo 14. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Todos os animais saíram, todo mundo saiu da arca. E o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora responde àquela pergunta que eu fiz há pouco. Por que Deus mandou Noé colocar 7 pares de animais puros e de aves e 1 par apenas de animais impuros? A sequência do texto nos revela, versículo 20. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais o quê? E de aves, ofereceu holocausto sobre o altar. O que é holocausto? Será que alguma criança sabe? Rebeca. Holocaustos. Uma oferta. Sim, isso mesmo. É quando você faz uma oferta ao Senhor, matando um animal, como bem disse a Rebeca, e essa oferta é totalmente queimada. Ela é consumida totalmente pelo fogo. Então Deus fala que oferecesse animais puros e aves impuras em holocausto, em sacrifício a Deus. Só que se tivesse 1 par de cada animal puro e de cada ave pura, o que aconteceria? Muito bem, Rebeca. Pode falar. Os animais puros seriam extintos, como bem falou a Rebeca também. Então, entende por que Deus provisionou 7 pares desses animais? Tem um plus aqui, né, para quem gosta de um bom churrasco, que também depois eles podiam comer dos animais, e os animais impuros não poderiam ser consumidos. Mas eu creio que o motivo maior está no culto a Deus, irmãos. Porque Deus queria que animais fossem preservados para serem oferecidos em sacrifício, em culto ao Senhor, no altar que Noé levantou a Deus depois da saída. E aqui eu aprendo algo importante. Embora eu goste muito de engenharia, Lavínia, e eu sei que você também, a Arca de Noé não é sobre empreendimentos de engenharia naval, embora seja maravilhoso pensar no grande empreendimento que foi. A Arca de Noé não é sobre ciência, embora eu creia que isso foi um fato histórico e nos ensine muitas coisas, mas as pessoas que querem ler o livro de Gênesis como um manual de biologia, ou de geologia, ou de geografia, encontram problemas, pois ele não é um livro científico, embora eu não creia que isso seja mito, nem Adão e Eva sejam mitos, aconteceram de fato, mas o propósito aqui não é descrever de forma científica, pormenorizada, os detalhes da criação, mas mostrar que há um Deus soberano que criou todas as coisas para o louvor e glória do seu nome. Então, por mais que existam elementos científicos, elementos de engenharia, elementos vários aqui nesse relato, o propósito principal é mostrar que Deus quer ser cultuado e ter um relacionamento com aqueles que o temem. E não há como haver remissão de pecados sem derramamento de sangue. Isso vai aparecer lá em Levítico, capítulo 17. Pelo derramamento de sangue, há remissão de pecados. Porque não há como satisfazer a ira de Deus sem uma condenação. Então, se nós não formos condenados, alguém vai ter que assumir a culpa em nosso lugar. Isso está em todo o Antigo Testamento. Sempre alguém assumia a culpa pelo condenado para que ele não sofresse a condenação. Ainda aqui em Gênesis
8, versículo 21, e o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus aceitou a oferta de Noé. Teve um culto. Após o povo sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho, houve um culto a Deus. Depois chegaram ao Monte Sinai e houve uma aliança com Deus. Noé saiu da arca e houve um culto a Deus, uma oferta a Deus e uma aliança que a gente vai ver aqui no capítulo 9, porque Deus deseja ser cultuado por nós e fazer uma aliança conosco. Esse é o tema central dessa história, que Deus vela por aqueles que o temem e Deus deseja ser cultuado, adorado por nós e Ele tem uma aliança conosco. Olha aqui no capítulo 9 que diz, a partir do primeiro versículo, já saíram da arca, já fizeram aquela oferta a Deus, e diz o versículo 1 do capítulo 9, Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Por isso que eu falei do churrasco. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês e o sangue da vida de vocês. De todo animal requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. E aí, uma palavra dura, acerca até mesmo da pena de morte, aqui nesse contexto, se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Por isso que no Antigo Testamento, o assassinato era punido com a pena de morte, porque você está tirando a vida de alguém criado à imagem e semelhança de Deus, e isso era inaceitável diante do Senhor. Deus aqui faz uma espécie de nova criação. Se na criação Deus mandou Adão e Eva povoarem a terra, e Adão dá nome aos animais, agora Deus está mandando eles crescerem, encherem a terra, e tudo parece correr muito bem até aqui. E olha o que diz aqui ainda no versículo 8 em diante. Deus também disse a Noé e seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pela água de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus fala aqui do sinal do arco que colocaria nos ares, que nós hoje chamamos de arco-íris, que Deus colocará esse arco como um sinal da aliança que ele fez com Noé. Então, acaba a história aqui, pelo menos até esse momento, e parece que está tudo bem. Acabou o dilúvio, aquela geração ímpia foi consumida pelas águas, morreram destruídos pela aquela grande inundação. Noé saiu da arca, os animais, Noé fez um culto a Deus, ofereceu um culto ao Senhor. Deus fez uma aliança com Noé. Deus deu uma palavra que parece da criação, sejam fecundos, multipliquem-se, povoem a terra, parece que está tudo bem. Não era um homem íntegro diante de Deus, não era um homem temente a Deus, não é um homem que achou o favor de Deus, mas Noé não era perfeito. Igual a mim, igual a você. E além de não ser perfeito, ele era agricultor. E olha o que diz aqui no capítulo 9 ainda, no versículo 20. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Aquele Noé, gente boa, homem de Deus, bebeu demais e ficou embriagado, irmãos. Cuidado com o vinho, cuidado com o álcool. Mas olha o que diz o verso 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-no sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o seu filho mais moço havia feito, então disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, com perdão da expressão, encheu a cara, bebeu todas e caiu bêbado, nu, lá dentro da sua tenda. O seu filho Cã viu a nudez do pai e, ao invés de preservar a falha do pai, ao invés de tentar
não fazer alarde com isso, foi falar para os seus irmãos e por isso foi amaldiçoado por Noé. Mesmo depois de ter vivido tudo aquilo, olha que problemão em família Noé estava enfrentando. Seu filho expondo a nudez do pai, recebendo uma palavra de maldição. Se você continuar a leitura, você vai ver que de Cã vieram vários povos inimigos do povo de Deus, os filisteus, aqui no capítulo 10, eu não vou ler, mas se você quiser ver, fala de Nimrod, que edificou Babel, que depois deu origem à Babilônia, fala de Nínive, dos descendentes de Cã, fala de Casluim, de quem descendem os filisteus, vários povos inimigos de Deus vêm da linhagem de Cã, o filho amaldiçoado de Noé. E o povo de Deus, o povo da aliança, vem da linhagem de Sem, também filho de Noé. Então, mesmo depois de tudo aquilo, ainda a maldade do coração humano gerava problemas, e assim continua ao longo de toda a história da Bíblia. Talvez você pense, meu Deus, mas achei que essa história podia acabar melhor, mas ainda não acabou. Mas há um novo capítulo nessa história, e é para isso eu peço que você vá lá em 1 de Pedro, capítulo 3. Nós estamos caminhando para o fim. 1 de Pedro 3. A partir do versículo 17. Diz assim, 1 de Pedro 3,17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Fala que Cristo em Noé estava pregando aos homens dos dias de Noé, falando de arrependimento. Ao construir a arca, havia uma esperança que se alguém ali se arrependesse daquela vida, talvez pudesse ter entrado na arca, mas ninguém entrou na arca, somente Noé e os seus familiares e os animais. Mas o que chama a atenção aqui é que Noé foi um homem íntegro, foi um homem que teve uma vida de alguém que temeu a Deus, mas foi um homem falho, que cometeu um erro, e seu filho cometeu um erro em expor o seu pai, e aquela família viu um grande problema, mas Cristo, o nosso Salvador, Ele não teve falha, Ele não teve erro, e Ele nos garante o acesso à arca, por assim dizer, final, a arca da salvação, estarmos livres da maldade desse mundo e da maldade do nosso próprio coração, porque se houve um dilúvio que consumiu todo o povo daquela época, com exceção dos que estavam à arca, haverá não um novo dilúvio, mas haverá Deus há de consumir essa terra com fogo, e aqueles que não reconhecerem esse Cristo, aqueles que não temerem a Deus, serão condenados ao inferno. É isso que diz as Escrituras. Isso vai acontecer. Vá comigo em Mateus 24, o último texto que vamos ler. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 36. Mateus 24, 36 em diante. Palavras de Cristo, nosso Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de quem? De Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Jesus quer dizer com isso? Não vai ter um novo dilúvio, porque Deus disse que não teria um dilúvio que alcançasse as dimensões que aconteceram nos dias de Noé. O que ele quer dizer então com isso? O versículo 38 começa a nos responder essa pergunta. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Leia em voz bem alta o versículo 42 comigo. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. O que Jesus quer nos ensinar com a história de Noé? Noé estava lá. O pessoal devia olhar para Noé e achar que ele era louco, né?
construindo um barco no meio do nada, construindo uma grande arca, que é como se fosse uma grande barca enorme no meio do nada. Deviam zombar dele, deviam falar que ele era louco, deve ter ouvido toda sorte de impropério, e Noé estava lá. E o que a Bíblia nos ensina? Hoje em dia, você que é cristão, que é evangélico, que é um homem de Deus, uma mulher temente a Deus, você também por vezes pode ser zombado. Ah, mas você vai para a igreja? Mas por que você deixou de fazer coisas que você gostava? Mas por que você acredita na Bíblia? Você crê mesmo que existiu Adão e Eva? Você crê mesmo que Jesus ressuscitou? Você talvez já tenha ouvido zombarias, questionamentos, e você está lá construindo a arca. E você está lá mantendo a sua fé firme. E você está lá perseverando, mesmo em meio à zombaria. Só que um dia, assim como o dilúvio, estava tudo lá certinho, eles entraram na arca. Agora aprendemos, né, 7 pares de animais puros, e as aves, e 2 pares de cada animal puro. E entraram na arca, e entrou Noé e sua família, e Deus fechou a porta. E aí caiu a chuva e não tinha mais como voltar atrás. Um dia, Jesus Cristo vai voltar. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, mas esse que viveu uma vida íntegra diante de Deus como Noé, que viveu uma vida que agradou a Deus como Noé, mas diferente de Noé, não teve falhas, não teve pecado, mal nenhum foi encontrado em seus lábios. Esse Jesus Cristo vai voltar em grande poder e glória. E nessa hora, aqueles que zombam de você, que falam que você é careta, que você não precisava fazer estudo, que você não precisava abrir mão das suas coisas, que por que você acredita nessas coisas, nessas histórias antigas, e não se arrependerem dos seus pecados, padecerão, como padeceram os homens dos dias de Noé, por não terem se rendido a Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, algumas aplicações para a gente concluir. O que aprendemos com Noé? Que Deus vela por aqueles que o temem. A Bíblia está repleta de exemplos assim. Vimos um hoje pela manhã no Salmo 1, vemos em Malaquias, por exemplo, que Deus preserva o fiel como seu tesouro pessoal. O livro de Malaquias fala isso no final. Deus guarda, Deus preserva os seus. Então, se está difícil, se estão zombando de você, se está no meio de um povo corrupto, ímpio, impuro, continue preservando a sua santidade diante de Deus, como cantamos há pouco. Continue honrando a Deus, pois Ele é fiel para te recompensar. Ele é fiel para nos guardar. Preserve a sua santidade como fez Noé. Aprendemos com Noé também que, por mais íntegro que sejamos, todos nós estamos sujeitos à queda. E Noé é aquele homem que fez aquela grande obra, que teve essa fé perseverante, irmãos. Ainda assim, falhou, se embriagou, e seu filho falhou também, e gerou todo aquele problema que vimos. Então, não confie nos seus esforços. Peça a Deus para te fortalecer e te guardar, para que você seja encontrado íntegro diante dele. É uma tolice a gente achar que a gente pode manter a nossa vida espiritual pelos nossos esforços. Nós precisamos da intervenção de Deus e do seu Santo Espírito em nossas vidas. E, por fim, lembre-se que, assim como o dilúvio veio sobre a geração de Noé, Jesus Cristo vai voltar. E aqueles que não crerem na pregação pura e simples do Evangelho serão condenados como aquela geração de Noé. E entenderão que, por mais louca que fosse a pregação de Noé, ela era verdadeira. E por mais louca que seja a pregação hoje da cruz de Cristo, de um homem que foi pregado na cruz, sem pecados, para nos salvar dos nossos pecados, essa é a verdade de Deus. E um dia todo olho verá. Vamos orar, vamos encerrar com oração.